Olá pessoal, vamos para o nosso terceiro vídeo e hoje nós vamos falar de regime de bens, um assunto importantíssimo, né, para o casamento, para a união estável, para a união afetiva. Nesses três institutos você pode escolher o seu regime de bens. Tá? Então, quais são os regimes de bens que nós temos? 4 regimes de bens. O primeiro é o mais importante, é o regime da comunhão parcial de bens, e o regime da comunhão parcial de bens é denominado de legal. Por que legal? Porque se você não falou nada, o regime é da comunhão parcial de bens. E nós temos, dentro da comunhão parcial de bens, os bens que se comunicam e os bens que não se comunicam. Os bens que se comunicam, a regra, os adquiridos na constância da união e a título oneroso. Ou seja, eu comprei um imóvel, eu comprei um automóvel, na constância do casamento é metade para a mulher, metade para o marido. Tá? Ou na união afetiva, metade para os dois, né? Homem e homem, ou mulher e mulher também. Nós temos essa situação que pode ser colocado também no regime de bens dentro de um contrato. Tá? E os bens, a regra é essa, dos bens que se comunicam. E os bens que não se comunicam na comunhão parcial de bens. Os adquiridos antes do casamento. Os adquiridos por herança, doação ou subrogados, estes não se comunicam. Né? Por exemplo, receber uma herança do pai e da mãe não se comunica com o seu marido ou com sua esposa, tá? Porque o regime é da comunhão parcial. Você adquiriu um imóvel antes de casar, também não se comunica com o seu marido ou com sua esposa. Esse é o regime da comunhão parcial de bens, a regra dele. Lógico que tem as exceções, né, dentro do regime da comunhão parcial de bens. Vamos para o outro regime, o regime da comunhão universal de bens. O regime da comunhão universal de bens, a regra, né, que era antigo, antes da Lei 6.515/77, era a regra, ou seja, não precisava de pacto antinupcial. Então, quem é casado antes da Lei 6.515/77, dezembro de 77, o regime era da comunhão universal de bens. Comunhão de bens era o regime legal, que hoje é o da comunhão parcial. Tá? Bom, quem quer casar hoje no regime da comunhão universal, é necessário fazer um pacto antinupcial. E como que é feito esse pacto antinupcial? É feito perante um cartório de notas, por escritura, né? E depois, para ter feito erga omnes, deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis. Imóveis, para ter feito erga omnes, tá? Então é imóveis mesmo. E aí sai até a matrícula desse pacto antinupcial. Qual que é a regra da comunhão universal de bens? A regra comunica tudo. Por isso que é difícil hoje a pessoa casar no regime da comunhão universal. Ou seja, comunica os bens adquiridos antes, depois, herança, doação, subrogados, tudo. O pai e a mãe faleceu, o seu marido ou sua esposa tem direito. O seu sogro e a sua sogra faleceram, você tem direito também, tá? Da parte dela, porque é comunhão universal de bens. Por isso que hoje não é tão bem aceito pela população a comunhão universal. Mas precisa fazer pacto antinupcial para casar nesse regime. É a regra. Tem algumas exceções? Tem também que não se comunicam. Tá? Mas nós vamos passar para o outro regime, que é o regime da participação final nos aquestos. O regime da participação final nos aquestos é um regime novo, que entrou no Código de 2002, nós não tínhamos, e já cai em desuso, tá? Cai em desuso. E aqui no Brasil é denominado como regime misto, ou seja, durante o casamento é como se fosse separação total, não se comunica os bens que eu comprei e que meu esposo comprou. E após o final do casamento, ou seja, na dissolução da sociedade conjugal, é como se fosse comunhão parcial. Porém, se comunicam somente os frutos e juros dos bens particulares. É um regime misto, meio complicado. Vai ter que ter um balanço financeiro na hora que dissolver o casamento. Tá? Tem que ter um contador, tem que ter aí uma perícia no final do casamento para resolver isso. Mas é pouco utilizado, já cai em desuso. Né? No início do Código Civil de 2002, realmente utilizaram, mas depois não utilizaram mais, porque é muito complexo esse regime de bens. Tá? Vamos para o último regime de bens, e o regime é da separação de bens. Nós temos duas espécies de separação de bens. A separação obrigatória, que está no artigo 1641 do Código Civil, também vou falar a regra, né? Por exemplo, os maiores de 70 anos hoje, pessoas maiores de 70 anos vão casar na separação obrigatória de bens. Por que isso? Né? Dizem que é para não haver aí casamento por interesse, né? E normalmente é quem é mais de idade é que tem mais patrimônio que aquele mais jovem, né? E é para proteção patrimonial desse mais velho.
Mas entendeu que é besteira isso, não deveria ter um limite de idade. Então, maior de 70 anos, separação obrigatória. Hoje é 70, hein? Não é 60 mais, 70 anos de idade, os dois. Separação obrigatória. Por imposição da lei, não tem aí pacto antinupcial. É por imposição da legislação. Importante ressaltar que, nesse regime, os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso têm direito à meação, pela súmula 377 do STF. Tá? Outra espécie do regime da separação de bens é a chamada separação absoluta. Esse dizem que é o melhor regime atualmente, porque os casamentos têm dado muito certo, né? Estão separando muito rápido. E separação total, ou chamada absoluta, por pacto antinupcial, dizem que é o mais adequado, porque hoje os dois trabalham praticamente e cada um fica com o seu. Esse é aquele que, se eu comprar um imóvel, meu nome é meu, minha esposa comprou o nome dela, é dela, não se comunica nada. Esse é através de pacto antinupcial. E poderá ser colocado até alguma indenização, é possível colocar, né? Alguns milionários colocam esse tipo de indenização, a cada ano casado, uma indenização, R$1 milhão, R$2 milhões, e assim por diante. Tá? Existe esta possibilidade dentro da separação total e do pacto antinupcial dentro desse regime. Bom, falei todos os regimes, terminei mais um vídeo da série de Direito de Família e Sucessões. Até a próxima.